Amados, começaremos com um breve resumo da aula passada. Nós entramos no capítulo 5 com o apóstolo Paulo falando sobre as obras da carne, como se manifestam, contrapondo ao fruto do Espírito. Ele vai falar muito sobre o amor de um para com o outro, tendo inclusive no verso 14 afirmado que toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então percebam que o apóstolo Paulo está no final da sua carta, agora levando a igreja, ou a essas igrejas da Galácia, a uma necessidade de comunhão, porque ele mesmo diz no verso 15, capítulo 5, que eles estavam se mordendo e se devorando uns aos outros. E a preocupação do apóstolo é que essa atitude viesse causar a destruição deles mesmos. A grande questão que o apóstolo Paulo agora está tentando combater, chegando no final do seu relato, é que essa atitude dos falsos mestres pretendia colocar a igreja contra a doutrina que Paulo havia pregado inicialmente. Já vimos que o apóstolo Paulo ensina que eles não foram salvos segundo a lei, mas segundo a pregação da palavra que aponta para a salvação pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. Os falsos mestres entram ensinando que só a fé e a graça não são suficientes para a salvação. Precisavam também cumprir 3 aspectos principais da lei: circuncisão, dieta judaica e calendário judaico, ou seja, guardar dias, se abster de comer certos alimentos, e a circuncisão para os homens, que é a circuncisão da própria carne. O apóstolo Paulo mostra que a situação para esta igreja é não apenas viver em espírito, mas andar em espírito, pois aqueles que andam em espírito alimentam o fruto do espírito. Nós vimos aqui que o fruto do espírito é o amor, e junto com ele vem a alegria, paz, bondade, fé, mansidão, temperança. E aí o apóstolo Paulo ainda diz: contra essas coisas não há lei. Não existe lei que impeça você de amar o seu irmão, nem que impeça o seu irmão de amar. Mas existe uma lei que nos manda: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se esses mestres estão tão preocupados em levar vocês a uma vida segundo a lei, e já que vocês querem tanto viver a lei, por que vocês estão mordendo e se devorando uns aos outros, sendo que cumprir a lei é amar ao próximo como a ti mesmo? Se amassem ao próximo, não se morderiam nem se devorariam. Paulo exorta que a solução para isso é andar em espírito, tanto que ele vai dizer: vós que sois espirituais, vós que tendes o fruto do Espírito, vós que andais em espírito, se vir o irmão cometendo uma falta, corrija no espírito de mansidão. E ele ainda diz: mas considere também para que vocês não sejam tentados, para que vocês não caiam no mesmo erro do irmão. E segue: carregar os fardos uns dos outros. É mais uma prática de amor, porque se algum homem pensa ser alguma coisa quando nada é, ele está enganando a si mesmo, porque quem promove em nós o amor e quem promove o fruto do Espírito é Deus. Logo, nós não temos nada. E se pensamos ser alguma coisa, nós estamos enganando a nós mesmos. Indiretamente, o apóstolo Paulo estava dizendo que os falsos mestres que estão no meio de vós querem serem superiores ao ensino de Jesus, que é o que nos salvou e o que nos foi pregado, e se algum homem pensa ser alguma coisa, nada é. Esse homem está enganando a si mesmo. Qualquer outro que, pela sua posição, nos apresente uma segunda verdade ou um complemento da verdade, está enganando a si mesmo. O problema é que muitos levam outros ao engano em que ele mesmo está. E ele vai dizer: cada um prove a sua própria obra, então poderá gloriar-se em si mesmo, não em outro. Na aula passada aprendemos que nós nada temos e nada podemos fazer, e tudo aquilo que somos é pela graça de Deus. Não há nada pelo qual possamos nos gloriar. Paulo está dizendo: cada homem prove a sua própria obra, mas é impossível provar a minha própria obra, porque a obra não é minha, é do Espírito Santo. Quem faz é ele, não eu. Então eu nunca vou conseguir provar para a igreja que quem fez fui eu. Então não há como eu provar a minha própria obra, para que eu não me glorie em mim mesmo, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, e a glória pertence ao Espírito. Por isso que o nome exaltado dentro da igreja é Jesus Cristo e Deus Pai, porque a glória é dele. Paulo segue dizendo: cada um deve carregar o seu próprio fardo. É um fardo para nós saber que, quanto mais fazemos, mais devedores somos. Se fizermos tudo aquilo que nos foi
mandado, ainda assim somos servos inúteis. É um fardo que nós carregamos porque é a consequência do nosso pecado, é a consequência do nosso próprio erro. Então, essa conta é toda nossa. E que aquele que está sendo instruído na palavra reparta todas as coisas boas àquele a quem ensina. Mas quem é que nos ensina? É o Espírito Santo. Então, tudo que você aprende, você deve repartir, você deve devolver, você deve compartilhar para honrar o Espírito Santo. Porque não é o pastor. Nós podemos até falar, mas quem aplica o ensino em nós é o Espírito Santo. Podemos pregar, podemos até tentar convencer, mas quem convence é o Espírito Santo. E aí ele vai dizer: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Então, de Deus não se zomba. Não pense você que, querendo gloriar-se em si mesmo, você vai colher algo de bom, porque não vai, não. A colheita está associada ao fruto. O que você planta, você colhe. É o fruto da sua plantação. O apóstolo Paulo fala que quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção, porque as obras da carne já são manifestas, como já vimos. A carne tem obras, o espírito tem fruto. Por quê? Porque o crente não tem como alcançar a sua salvação pelas obras, apenas pelo fruto. Crente que não dá fruto não está andando em espírito, pois a consequência de você plantar é colher, porque o fruto vai dar de forma natural. Agora, as obras não servem absolutamente para nada, porque é tudo pela graça de Deus. Fruto é aquilo que alimenta, é o que sustenta. Aquele que trabalha e depende da sua plantação, o que o justifica o seu trabalho é o fruto da sua plantação. As obras da carne são obras, porque obra qualquer um pode fazer. Já o fruto só pode ser gerado pelo Espírito. Qualquer um pode pregar, qualquer um pode cantar, qualquer um pode escrever livro, redações, artigos, mas o fruto só o Espírito é capaz de gerar de forma natural em nós. O bom cristão é aquele que faz o que é preciso fazer, como pregar, cantar, limpar, arrumar, fazer o bem, mas tudo por amor a Deus e ao próximo. Jesus Cristo vai dizer: pelos seus frutos os conhecereis. Percebam que, do ponto de vista do céu, nós somos conhecidos não pelas obras, mas pelos frutos. É nesse ponto que o apóstolo Paulo chega, porque ele vai dizer: quem semeia no Espírito vai colher do Espírito a vida eterna. Porque aquilo que nós fazemos ou não fazemos não é nada para Deus, mas por Deus, por amor a Deus, por amor ao fruto que nós iremos colher, um fruto que é a vida eterna. Agora, aquele que semear na carne vai colher corrupção, porque uma coisa é plantar, vai gerar fruto. Mas podemos mentir? Aí não vai vingar mesmo. Pelo contrário, vai colher corrupção, porque nada que é plantado na carne vai gerar fruto. Carne não gera fruto, carne é obra. Tomemos cuidado para saber no que mais estamos semeando. Já temos a distinção de que quem plantar nas obras vai colher corrupção, pois obra não se planta, não dá fruto, mas quem plantar no Espírito vai colher vida eterna. O apóstolo Paulo deixa muito claro que na eternidade sempre haverá uma coisa: o amor. Pergunta aos irmãos: na eternidade nós vamos precisar de fé? E nós vamos precisar ter esperança? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Então, no céu, não vamos precisar de fé, porque veremos o próprio Deus e o próprio Senhor Jesus assentados no trono, e a esperança que temos hoje será concretizada. Já o amor é um atributo divino que não se findará. Não nos cansemos de fazer o bem. Esta é uma prática de quem ama. Percebam, os irmãos, que ainda estamos falando de plantio e colheita. Porque você pode colher as obras da carne, ou semear no Espírito para colher o céu. Se você optou para colher o céu, amém. Agora, não se canse de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desistirmos, diz Paulo. Ele diz que viver em espírito é uma caminhada, você não pode parar. Escolher a vida eterna é amar a Deus e amar ao seu próximo como você mesmo. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Não tem como alguém escolher o céu e detestar o seu irmão. Alguém escolher o céu
e perceber que há algo que você pode fazer por alguém e deixar de fazer, talvez porque o irmão foi ingrato com você, ou você soube que o irmão falou algo a seu respeito, ou o irmão fez algo que você desaprova. Aqui ele vai dizer: não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos. Perceba que quem colhe é quem faz o bem, e não quem recebe. Fazer o bem nunca faz mal a quem faz. Pode até fazer mal a quem recebe, se a pessoa não souber utilizar e não souber honrar a Deus, aquilo pode até lhe trazer dificuldade. Se alguém disser: já ajudei muita gente, hoje não ajudo mais. Ajudei e olha só, não adiantou nada, porque ainda não está na estação certa. Porque, meu irmão, você vai receber só na glória. Talvez. Não está bom para você? Onde nós depositamos o nosso tesouro e a recompensa de todo o bem que fizermos? Talvez aqui recebamos só ingratidão, é verdade. Se você espera algo mais e acha que só isso não é suficiente, saiba que quando você faz o bem, não está apenas fazendo porque é bom de coração. Saiba que você está plantando e na hora certa você vai colher. Não faça mais o bem esperando algo do seu irmão, pois ele pode te decepcionar, ele pode falhar contigo, infelizmente, e é natural, porque nós falhamos com quem amamos e quem está ao nosso lado. Mas quem está prometendo a colheita não é Paulo, é o Espírito Santo e na estação certa. E tendo oportunidade, façam bem a todos os homens, mas particularmente aos domésticos da fé. Lembremos que esta igreja estava no meio de uma disputa acirrada dos falsos mestres contra uma mensagem verdadeira de Paulo. Essa carta foi escrita para combater uma heresia que estava trazendo uma dificuldade gigante para a igreja. Então, agora é o seguinte: vamos escolher a verdade, vamos ficar do lado de Paulo. E essa gente a gente deixa de lado, porque não fazem parte mais da nossa comunidade. Eles estavam conosco, mas não estão mais conosco. Acreditavam no que nós acreditamos, mas não acreditam mais. Então o apóstolo Paulo está exortando que, tendo oportunidade, fazei bem a quem? A todos os homens, mas particularmente aos domésticos da fé, aqueles que partilham a mesma fé. Algo que nós fazemos muitas vezes, irmãos, é acharmos que certa pessoa tem que se dar mal mesmo. Mas quem somos nós para julgar? Como é que eu vou determinar o que o meu irmão está colhendo? Porque eu não vi o que ele plantou, não vivo com ele, não sondo o coração dele. Quem nos sonda e nos conhece é Cristo. Se perguntarmos à igreja quantas vezes nós fomos ingratos com o Pai, quantas vezes nós falhamos em relação a um conselho que ele nos deu, quantas vezes nós fizemos um propósito de não cometer determinado erro e não fomos capazes de cumprir? Já pensaram se Deus usasse o mesmo critério para nos julgar, pelo nosso próprio critério? Será que ainda estaríamos aqui para podermos julgar o próximo? Será que ainda existiria algo de bom para colhermos? Será que somos tão bons de plantação assim? Será que nós consideramos mais santos? Porque Deus pode perdoar, mas nós não podemos? Somos tão superiores ao nosso irmão assim? Precisamos urgente voltar ao nosso lugar, rever a nossa posição, para que possamos realmente ter comunhão com o nosso próximo. Paulo estava tentando corrigir aqui nesta carta, já no finalzinho, tanto que ele vai dizer no verso 11: vejam com que tamanho de letra vos escrevi, com a minha própria mão, ou com que grande letra vos escrevi do meu próprio punho, porque era comum o apóstolo Paulo utilizar o amanuense, ou secretário, alguém que ia escrevendo o que ele ditava, principalmente porque nós já vimos em aulas passadas que Paulo estava enfermo e provavelmente a sua enfermidade era relacionada à sua visão. Aqui ele mesmo escreve a sua carta dizendo que isto que eu estou falando para vocês é tão importante que eu mesmo peguei para escrever. Veja o tamanho das letras, talvez porque a visão tivesse limitada. Daí as letras maiores, até porque naquela época não havia óculos. Então entendam, o que eu estou dizendo para vocês é tão importante que eu mesmo estou escrevendo de próprio punho, ou seja, com a minha própria mão, com a minha própria letra. E para reforçar a importância, Paulo prossegue: muitos desejam ser bem vistos na carne. Eles os constrangem a ser circuncidados apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo.
Aqui Paulo está dizendo o seguinte: muitos desses aí querem ser bem vistos na carne e eles não querem entrar em dificuldade com os judeus. Qual o problema final? O apóstolo Paulo esclarece: eles não querem ser perseguidos por causa da cruz, porque a mensagem da cruz causa confronto. A mensagem da cruz faz com que o homem tenha que tomar uma decisão, faz com que o homem tenha que se levantar da posição onde está. Paulo tinha sido apedrejado por contrapor uma salvação pela lei. O que o apóstolo Paulo deixa claro é que quando o assunto é salvação, não há discussão. A salvação é unicamente pela graça, mesmo que isso me gere perseguição, confronto. Não há negociação quando o assunto é a verdade da salvação pela graça em Jesus. Infelizmente, nós vivemos em um mundo onde a política da boa vizinhança tem falado mais alto do que a verdade do Evangelho. Somos mais suscetíveis a aceitar as doutrinas estranhas em nosso meio, a contrapor com a verdade do Evangelho. Aquele irmão que ouve a mentira, sabe que é mentira, vê que é mentira, mas escolhe ficar calado porque, se eu falar a verdade no meu local de trabalho, vou ser perseguido. Mas o fato é que não há outro nome dado debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Não há negociação, não existe acordo, mesmo que isso nos cause perseguição. Paulo denuncia: nem mesmo eles que são circuncidados observam a lei. O apóstolo Paulo está dizendo: eles querem que vocês cumpram a lei, mas eles mesmos não cumprem. Eles querem que vocês obedeçam a coisas que eles mesmos não obedecem. Parecido com aquilo que Jesus denunciou, fariseus que colocavam fardos e cargos pesados em cima do povo, os quais nem mesmo eles estavam dispostos a carregar. Sabe aquelas pessoas que te chamam para orar às 3 da madrugada? Você vem o ano todo, mas ele não aparece nenhuma vez? Isso é colocar sobre outro um fardo que não quer carregar. Sabe aquele que diz que você tem que vir à escola bíblica, mas ele mesmo não vem? Paulo está dizendo que eles querem que você cumpra a lei, mas eles mesmos não cumprem. Eles querem que vocês façam o que eles mandam, mas eles mesmos não fazem. Isto é hipocrisia, falsidade, isto é engano. Então nós precisamos tomar cuidado. Eles querem que vocês sejam circuncidados, para que eles possam se gloriar na vossa carne. Eles confiam tanto no que eu falo, eu disse, eu tinha que fazer, que todo mundo fez. Eu disse que tinha que desfazer e todo mundo desfez. Dei uma instrução para a igreja que tinha que estar no culto sábado à noite e todos foram, mas eu mesmo não fui. É assim que os falsos mestres se gloriam em vocês. Porque Paulo já falou que não há nada para se gloriar. Então estão percebendo como ele primeiro explicou, para depois dar o exemplo prático? Primeiro ele falou que não há no que se gloriar. Nós vimos isso aqui. Se algum homem pensa ser alguma coisa, não é nada, porque ele está enganando a si mesmo. Se ele quer promover a si mesmo, então que prove a sua obra e glorie-se em si mesmo. Paulo está dizendo que, na verdade, eles querem se gloriar na vossa carne. A glória do falso mestre é justamente aquilo de mal que ele pode causar. Se ele vê que deu certo, ele começa a ter adesão. É isso aqui que o apóstolo Paulo está tentando combater. No verso 14, porém, de maneira alguma eu devo me gloriar, exceto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que o apóstolo Paulo está mostrando, eles querem se gloriar na carne de vocês, mas eu não tenho no que me gloriar. Vamos parar aqui e pensar um pouquinho. Quem foi que fundou aquela igreja? Foi Paulo. Quem foi que levou aquela igreja a uma salvação e a conversão através da pregação? Foi Paulo. Quem foi que ensinou tudo que essa igreja sabe de salvação, de doutrina de Jesus Cristo e do Espírito Santo? Quem ensinou foi Paulo. E Paulo está dizendo: esses falsos mestres querem se gloriar em vocês, mas concordam que Paulo poderia se gloriar neles? Não foi ele quem doutrinou, não foi ele quem fundou a igreja? Mas ele diz: diferente dos falsos mestres que querem se gloriar em vocês, eu não tenho porquê. Ele acabou de pregar que tudo aquilo que planta no Espírito gera fruto pelo Espírito. Então nunca foi ele, estão percebendo? Nunca foi ele, sempre foi o Espírito.
Quem entende isso sabe que não tem no que se gloriar. A igreja está crescendo não é por causa do pastor, porque é o Espírito Santo que acrescenta as pessoas. Estão se convertendo não é por causa da pregação do pastor, é porque o Espírito Santo é quem converte. O Espírito Santo é quem transforma, o Espírito Santo é quem perdoa, o Espírito Santo é quem doutrina, o Espírito Santo é o dono da igreja, nunca nós. Mas aqueles que não querem a glória para Deus, mas sim para si, se gloriam na forma, no tamanho, na riqueza, na conta bancária, no patrimônio da minha igreja. Por isso que nós sempre dizemos aqui, nós não nos importamos se tem muita ou pouca gente, nós vamos pregar porque nós não pregamos pela quantidade de pessoas, mas para que a glória seja dada a Deus, porque a igreja é dele. Eu creio que ele está aqui e a presença de Deus é suficiente e absolutamente indispensável. Como afirmou o apóstolo Paulo, eu não tenho de que me gloriar, exceto na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nisso eu me glorio. Eu me glorio em reconhecer que a minha salvação foi através de Jesus Cristo, porque foi através dele que eu morri para o mundo e o mundo para mim. O que me libertou foi a cruz, o que me salvou foi a cruz, não foi a igreja. A igreja é uma consequência daqueles que foram salvos por Jesus Cristo. Esse deveria ser o objetivo. A reunião daqueles que foram libertos pela cruz, salvos pela cruz, porque a cruz, sim, é um instrumento de glória, porque a cruz fala de reverência, a cruz fala de humildade. Vou me gloriar para ter os benefícios da glória, para sofrer, ser perseguido, ser humilhado, ser apedrejado, ser injuriado, preso, porque é isso que a cruz faz para que a minha carne morra. O Espírito é a escolha que o apóstolo Paulo fez e que nós temos que fazer também. O que nós queremos? Mais obra da carne ou fruto do Espírito? É uma decisão que nós precisamos tomar, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão nada valem, mas o ser uma nova criatura. O que o apóstolo Paulo está dizendo não é o fato de dizer que é cristão ou não. Não é o fato de você cumprir determinado aspecto da lei ou não. Não é o fato de você guardar determinado dia ou não, ou de você comer determinado alimento ou não. A questão é, você é nova criatura. Isso sim tem valor diante de Deus. O que tem valor diante de Deus é que morri para o mundo e o mundo para mim. Nasci de novo e sou uma nova criatura agora. Tem muito crente por aí que nunca se converteu, mas porque guarda determinados aspectos da lei, acha que está salvo. Salvação só através da cruz de Cristo. Ou você aceita a cruz e morre para o mundo para você e passa a andar em espírito, ou você nunca foi salvo. E com todos os que andarem de acordo com esta regra, estejam sobre eles a paz e a misericórdia, e sobre o Israel de Deus. Então percebam, com todos os que andarem de acordo com esta única regra, que é gloriar-se na cruz de Cristo. O ser uma nova criatura é a única regra. Esta regra está no singular, não está no plural. É uma só, e nós precisamos nascer de novo. Jesus Cristo falou isso para Nicodemos. Ele perguntou, o que eu preciso fazer para ser salvo? Nascer de novo, ser nova criatura. Paulo conclui, todos os que andarem de acordo com essa regra, estejam sobre eles a paz e a misericórdia. Perceba que aqui já não está dizendo que é para todos os homens. A paz e a misericórdia estejam sobre aqueles que vivem de acordo com esta regra. Que regra? Salvação pela graça em Jesus Cristo, mediante a fé no seu sacrifício na cruz do Calvário. E sobre o Israel de Deus. Vimos em estudos passados, quando falamos sobre a questão da genealogia, e todos os que nasceram novamente em Cristo são descendentes de Abraão. Amém? Então percebam, ele está falando de uma igreja séria, daqueles que realmente foram convertidos e pregam a cruz. Esses nasceram de novo, e assim, esperamos em nome de Jesus, esses são uma nova criatura em nome de Jesus. São nova criatura, e agora eles são adotados como descendentes de Abraão e fazem parte do Israel de Deus. Então, todo o Israel de Deus é toda a igreja de Deus em todo o mundo. Aquela igreja que morreu para o mundo e nasceu para Cristo, que é uma nova criatura que vive de acordo com esta regra. Esta foi a única regra que o apóstolo Paulo apontou aqui até agora. De agora em diante,
que nenhum homem me perturbe. Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo aos falsos mestres da região da Galácia: acabou a discussão, acabou a conversa de agora em diante. Parem de me perturbar, porque vocês estão dizendo que o que eu queria pregar era um evangelho fácil, porque eu queria multidões, o que eu queria eram pessoas, mas já provei para vocês que isso era mentira, que eu não tenho no que me gloriar. E a minha glória está em Jesus Cristo, na cruz de Cristo, e por ela eu sou perseguido e por ela eu fui até apedrejado. Como nós já vimos em aulas passadas, o apóstolo Paulo foi apedrejado pela primeira vez na região da Galácia. Então, agora que eu já provei tudo isso para vocês, acabou a conversa. Não me perturbem mais, é o que o apóstolo Paulo está dizendo de uma forma bem enfática. Porque enquanto vocês querem se gloriar nos outros, eu me glorio naquilo que a cruz fez por mim. Eu fui apedrejado por causa da mensagem da cruz, eu fui chicoteado por causa da mensagem da cruz, fui preso por causa da mensagem da cruz. Eu trago no meu corpo as marcas da cruz, as marcas do Senhor Jesus, então não tem mais discussão. E ele encerra dizendo: irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que a graça é um tema constante em toda a carta aos Gálatas. Ele inicia com a graça, termina com a graça. Porque depois dele fazer tudo o que nós estudamos desde janeiro, foram 6 meses estudando uma carta com 6 capítulos, quanta doutrina, quanta coisa o apóstolo Paulo nos ensinou. E do início ao fim, o que prevaleceu foi a graça. Porque era justamente esse o objetivo, o entendimento que o apóstolo Paulo queria que aquela igreja alcançasse. A salvação não está em nossa capacidade de cumprir leis e determinados aspectos da lei. A salvação está no fato de crermos na cruz de Cristo, nascermos de novo, sermos novas criaturas, vivermos em espírito, mas também andarmos em espírito, gerarmos fruto através do espírito e crermos que tudo o que temos é a nossa salvação, a qual recebemos sem merecer. É a graça de Deus. Para que eu possa usufruir dessa graça, eu preciso ter fé, porque a salvação é fruto da graça de Deus, exercida mediante a fé. Amém? E que essa graça esteja com o vosso espírito, com a vossa alma. Amém.